Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e eu vou nesse vídeo falar para você qual o interesse realmente na política da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente esse ano agora e no que diz respeito a deputado federal. Eu tenho aqui um e-mail que diz assim: Universal usará Celso Russomano para eleger ex-ministro de Temer envolvido na Lava Jato. Esse ex-ministro do Michel Temer é o bispo Marcos Pereira. Marcos Pereira. Então diz assim: o PRB, partido político da Igreja Universal do Bispo Macedo, encontrou uma estratégia para proteger o bispo ficha suja Marcos Pereira, ex-presidente do partido. Durante o exercício do cargo de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na gestão Temer, Marcos Pereira foi citado na Operação Lava Jato como suposto beneficiário pelo recebimento de propinas pagas pelos irmãos batistas, donos do grupo JF, ou seja, o Joesne Batista, ele cita no depoimento dele o Marcos Pereira. Veja. Anexo, nós estamos no termo de depoimento número 7 e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci das eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Só um minutinho, eu não quero mais. Pois não, prossiga. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá e quem pagou fomos nós. O partido comprou apoio e o tempo na televisão. E quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido. Até que um dia, quando foi, eu estou tentando me lembrar aqui, fim de 2015. A gente está vendo por eleição, não, da eleição foi 2014. Tá. Então, você conheceu o Marcos na época da eleição? 2014, tá. Mas o fato que você vai falar já é em 2015. Isso. Tá. Então, aí até que, fim de 2015, aquele empréstimo que eu te relatei, do Lúcio, que foi o último que encerrou ele foi todo conduzido na área técnica ali, normalmente, enfim. Eu nunca pedi nada, foi dentro da área técnica. Onde o vice-presidente era Antônio Carlos e tal, sempre tive uma boa relação com o Antônio Carlos e tal, ele nunca me pediu nada, enfim, tudo bem. Já na final, praticamente aprovando ali, liberando, Antônio Carlos me abordou e disse: você sabe que quem é meu padrinho político é o Marco do PRB, né? Não, é sei, eu sabia disso. Não sei, mas e daí? Ele falou: não, então a operação vai sair aí, vai dar certo e tal. Será que você teria como fazer uma contribuição para ele? Eu falei: uai, fazer uma contribuição? Não sei, que contribuição, de quanto? Depende, né? A eleição já tinha acabado. Tinha acabado, um ano depois, fim de 2015. Aí eu falei: uai, não sei, o que é? Quanto é que ele quer? Eu falei: não sei, deixa eu ver com ele. Tá bom. O Antônio Carlos foi lá, certo, viu com ele, voltou 1 ou 2 semanas depois, já é 6 milhões. Eu falei: olha, tudo bem, o empréstimo, enfim, era grande, não precisava, eu nunca tinha conversado sobre isso, eu achei que não ia ter que pagar propina nenhuma. Tá bom. Passou, falei: tá bom, fala pro Marco me procurar, eu conheço o Marco, tudo bem. Assim foi feito, o Marquinho me procurou, Marquinho eu chamo, porque, enfim. Aí o Marco Pereira me procurou. Eu falei: não, tá bom, tá certo, 6 milhões, mas como é que a gente faz? A gente conversando ali, já estava confusão de Lava Jato, não sei o quê. Durante o ano de 2016, eu fiz pagamento de R$500 mil, foi
eu diretamente que fiz a ele. Ele era presidente do PRB. Do PRB. Ah, e como é que foi o pagamento? Qual foi a forma? De 500 mil em dinheiro, eu fiz para ele. E além de citar no seu depoimento, o Joesley Batista também gravou o Marcos Pereira. Ouça a gravação. Lembra? Eu não lembro mais a conta. 650. Que era? Não. A última vez. Quanto era o saldo? Eu não lembro mais. Era meu sítio. 5 reuniões. 5 de 500, 5 de 5, 5 de 500 dá 2.500. Tá. Uma reunião. Mais uma, dá mais 500. E essa aqui é a última reunião. Ah, então 3.650. É isso aí. Então anota aí, mais 620. Ok. Quanto dá? 4, 270 menos 6, dá quanto? Então o saldo, 730, divide por 3 aí. Sim, 7 vezes. Então, mais umas 3 vezes a massa. Então, continuando aqui, o e-mail diz assim, então, perdendo a imunidade parlamentar, porque o Marcos Pereira, então, como ministro, ele tinha imunidade parlamentar. Então, Marcos Pereira, que também se diz professor de Direito da IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, de propriedade da família do ministro do STF, Gilmar Mendes, preste bem atenção, né? Corre o risco de ser preso caso seja provado sua participação no esquema milionário de negociatas e financiamentos de políticos em troca de favorecimentos escusos aos corruptores empresários. Para garantir a imunidade, dizem que chegou até a sacrificar nas fogueiras santas de Jacó e do Vale da Decisão. Não creio. Se ele for condenado, seria mais um grave escândalo envolvendo políticos da alta cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, o que já aconteceu com o ex-bispo Rodrigues, que foi preso. Mandados de prisão já foram cumpridos. Isso significa que o ex-presidente do Partido Progressista, Pedro Corrêa, o então vice-presidente do Banco Rural, Vinícius Samarani, o ex-deputado Bispo Rodrigues e Valdemar Costa Neto já estão detidos. Eles devem seguir para o presídio da Papuda a qualquer momento. Os mandados de prisão no fim da tarde. Na sequência, os advogados do deputado Valdemar Costa Neto e dos ex-parlamentares Pedro Corrêa e Bispo Rodrigues e do ex-presidente do Banco Rural, Vinícius Samarani, entraram em contato com a corporação para informar que eles vão se apresentar voluntariamente e não precisam, portanto, ser presos. Como estão no regime semiaberto, eles vão ficar na mesma ala da penitenciária em que já estão José Dirceu e Delúbio Soares. Então, agora, o que há efetivamente por trás dessa decisão? Que decisão? A decisão de eleger, no caso, o Marcos Pereira. Como o deputado federal Celso Russumano, do PRB de São Paulo, funcionário da Rede Record do Bispo Macedo, lidera as intenções de voto da preferência do eleitorado paulista, o PRB aproveitou a força eleitoral de Russumano para puxar votos e ampliar sua representatividade na Câmara dos Deputados e, de quebra, eleger também o Marcos Pereira, dando-lhe proteção a eventual risco de prisão. Aliás, há quem diga que o acordo foi o seguinte: tentaram e convenceram o Celso Russumano a não se lançar como governador, fazerem o maior número de deputados federais possíveis, para que se aumente também a verba partidária que o partido recebe, porque esse ano já recebe 66 milhões por causa dos deputados federais que tem o PRB. Então, tendo mais deputados federais, a verba seria muito maior e aí, numa próxima eleição
daqui a 4 anos eles apoiariam o Celso Russomano. Aliás, eu acho que o Celso Russomano está confiando muito no Bispo Macedo, porque o Bispo Macedo não costuma ser fiel aos seus aliados, pelo contrário. Então, primeiro, o PRB lucrará ainda mais com o aumento dos recursos destinados mensalmente ao partido, oriundo do Fundo Nacional Partidário, formado pela captação de dinheiro meu, seu e de todos os contribuintes desta nação. Depois, porque há o medo de que o novo presidenciável, quer dizer, o novo presidente, há um medo disso, que ele defenda a cobrança de transparência na arrecadação de dízimos e ofertas doadas pelos fiéis, dada a isenção legal de pagamento de tributos pelos templos religiosos, impedindo sua destinação para fins diversos do crescimento do Evangelho. Logo, quanto mais representante do PRB no Congresso, mais fácil lutar contra as decisões que possam lhes prejudicar. Por isso, o uso da mensagem subliminar nas igrejas. Essa cadeira é nossa. Então, há um receio também, aliás, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, que tem que haver uma cobrança de transparência nos dízimos e nas ofertas, nas arrecadações dessas igrejas, principalmente essas grandes aí, porque o governo já dá isenção de impostos para os templos, né? E o que eles fazem com esse dinheiro? Eles fazem o que eles bem entendem, não há uma fiscalização. Por isso o Bispo Macedo a Universal faz contratos milionários com a própria Record, que é do Bispo Macedo, porque não existe fiscalização. Bom, Celso Russomano, ainda que seja bem intencionado, bom, isso aqui é o e-mail que está dizendo, ainda que seja bem intencionado na luta das causas dos menos favorecidos, será usado assim como você, obreiro, jovem, membro e evangelista, são usados nas igrejas. Aliás, já que muitos pastores vêm enfatizando em suas reuniões que quem é de Deus vota em quem é de Deus, por que então os cristãos da Igreja Universal deveriam votar em Celso Russomano, Geraldo Alckmin, Beto Mansur, Sérgio Reis e outros que não são bispos, pastores, obreiros, evangelistas ou sequer membro dessa igreja? A resposta certa é, nesta hora, meu caro, vale até gol de mão, como diria o bispo Clodomir. Não importa se eles são idólatras ou ateus, o que importa é que eles sejam eleitos para assegurar o poder, o dinheiro e a ambição pessoal do legítimo dono do PRB. Porque o legítimo dono do PRB é o Bispo Macedo. Portanto, nessa próxima eleição, povo de Deus, pense bem na hora de votar. Sua vida continuará a mesma, talvez até pior, mas a vida dos candidatos eleitos mudará substancialmente para melhor. Tão relevante quanto votar é lutar pela cassação de políticos corruptos e incapazes, como temos visto no PRB. Diga basta a manipulação de escolha. Não deixe seu pastor decidir por você. Pensar não é pecado e discernimento é um dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 10, versículos 10 e 11. Então fica aqui esse vídeo. Digo para você, você que votar no PRB, você estará votando no Bispo Macedo, nos candidatos do Bispo Macedo. E quem votar no Celso Russomano em São Paulo, a mesma coisa, estará ajudando a eleger, por exemplo, o Bispo Marcos Pereira, citado na Lava Jato pelo Joesne Batista.
Que Deus continue abençoando a todos. Vamos em frente.